Olá, meu amigo médico, ou você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao Ser Médico Podcast. Hoje nós temos aqui a presença honrosa da doutora Cláudia Miller. A doutora Cláudia é fisioterapeuta pélvica, tem pós-graduação em urologia, uroginecologia, sexualidade funcional, com MBA em gestão executiva em negócios de saúde e mestrado em clínica cirúrgica e é doutoranda também, né? Sim. Da Universidade Federal do Paraná? Isso, da Universidade Federal do Paraná, né? Do Paraná. E ela é professora de diversas instituições, inclusive de ensino superior, e também ela tem uma clínica privada, uma área assistencial. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutor César, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um assunto que muitas vezes é subnotificado, né? Então, eu estou muito feliz em poder estar aqui. Bacana. A dor pélvica, ou vamos chamar assim, as disfunções pélvicas, elas têm uma incidência alta? Como é que está esse assunto hoje a nível mundial, a nível Brasil? A senhora tem algum número para nós? Sim, nós temos artigos recentes, né, que nos falam que 20% das 4 bilhões de mulheres no mundo possuem algum tipo de disfunção pélvica, seja ela na bexiga, seja ela no intestino, seja ela sexual, seja alguns prolapsos, que são as distopias, as quedas dos órgãos pélvicos, né? É uma incidência muito grande. E a gente tem dados robustos de que 40% das mulheres não sabe contrair o assoalho pélvico. E das mulheres com disfunções pélvicas, 70% não sabem contrair. É um dado alarmante. E esse desconhecimento, ele está relacionado a algum tipo de situação cultural ou de autoconhecimento do corpo humano, do assoalho pélvico? O que a senhora atribuiria? Eu acredito que a falta de informação. As disfunções pélvicas, elas são subnotificadas, porque existe um certo receio de comentá-las. Então, eu comento muito com as minhas pacientes que as amigas encontram em supermercado ou no shopping e contam que estão com uma dor nas costas, que estão com uma enxaqueca, né? Mas ninguém é capaz de comentar com uma amiga: nossa, eu espirro e eu perco urina. Eu tenho uma dor quando eu tenho algum tipo de relação. Então, tudo isso é muito negligenciado, subnotificado, e as mulheres ficam extremamente acanhadas neste tipo de comentário. Perfeito. O que é assim, mais comum no consultório? Qual que é a queixa mais comum? Bem, quando a gente falha em disfunção pélvica. Eu trabalho basicamente com disfunção miccional. Tá. E tanto do homem como da mulher. Então, só para o nosso leigo entender, que é a dificuldade ou alteração da retenção da urina, é isso? Não, a disfunção... O que é disfunção miccional? A disfunção miccional, ela pode ser tanto a incontinência urinária, tá, como a retenção urinária. Entendi. E todos os fatores que levam a essa condição da paciente. Então, essa incontinência urinária, primeiro que a incontinência urinária não faz parte do envelhecimento. Isso dizia então não é normal perder urina. Não é normal perder urina em idade avançada. Em nenhuma situação. Veja bem, doutor Sérgio, é claro que nós temos perda de colágeno, nós temos perda das funções com o passar da idade. Mas o termo incontinência urinária, fazer parte do envelhecimento, não. Existem muitas mulheres que não apresentam essa condição, mesmo com uma idade avançada. Mas o que nós temos hoje no nosso dia a dia, né? Nós temos, no meu consultório, como eu disse, basicamente eu trabalho com disfunção miccional. Então, essa mulher chega ao meu consultório muitas vezes com a incontinência urinária, normalmente quando faz algum esporte, as mulheres mais jovens, né? A incidência está muito grande no meu consultório nas mulheres jovens, com queixas de perdas urinárias quando espirram, ou quando fazem o crossfit, ou quando fazem qualquer tipo de atividade com aumento da pressão abdominal. Então, as mulheres estão chegando cada vez mais jovens no consultório, e eu estou com um público que são mulheres que
querem fazer um tratamento preventivo para a condição. Então, isso é um cenário que nós não tínhamos, assim, é muito contemporâneo, esse trabalho de prevenção. Interessante, mesmo em mulheres jovens, então existe já exatamente. Uma situação, né, de disfunção miccional. Sim, e nós temos... E alguma razão? É hormonal? É atividade física excessiva? Tem alguma razão para acontecer isso em jovens? Bem, os esportes de alto impacto estão cada vez mais na moda, né? Então, o CrossFit e tantos outros esportes. E a mulher moderna, hoje as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde, ou muitas vezes não estão tendo filhos, né? Mas, de qualquer forma, esse assoalho pélvico ele sofre o envelhecimento como qualquer outra estrutura do nosso corpo. A fisiologia muscular é a mesma. Então, voltando à questão da disfunção miccional, nós temos que pensar nos quadros das infecções urinárias. Então, hoje, as mulheres chegam no nosso consultório com queixas de infecção urinária ou com queixas de esvaziamento incompleto. Nós temos hoje a mulher contemporânea, ela trabalha o dia inteiro e muitas vezes ela esquece de ir ao banheiro. E a bexiga deve ser esvaziada. 100%? Nós falamos assim, um ato miccional satisfatório, ou seja, diferente do homem, ela urina por relaxamento do assoalho pélvico. Entendi. E então é fundamental que ela sente biomecanicamente, a mulher precisa estar sentada no vaso sanitário. Deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade minha, doutora. Nós recentemente ouvimos falar que a incidência de prolapso retal nos homens aumentou, decorrente do uso de celulares no banheiro, porque eles sentam no vaso sanitário e ficam manipulando o celular. Existe algum estudo, alguma relação entre as mulheres que levam o celular e ficam sentadas, relaxadas, usando no banheiro? A senhora já leu alguma coisa nesse sentido ou não? Excelente pergunta. Por causa que o celular é algo moderno, né? Na verdade, quando nós vamos ao banheiro, que a mulher principalmente urina por relaxamento do assoalho pélvico, não pode haver um esforço. Esta urina, ela tem que sair por relaxamento do assoalho pélvico, porque a bexiga está contraindo. Então, existe todo um sistema parasimpático que faz com que a bexiga nos sinalize e queira ser esvaziada. Eu não tenho como dizer, por exemplo, para a bexiga não contrai agora, como dizer para o meu coração, bata mais rápido, bata mais devagar, não existe isso. Precisa estar relaxada. Então, na verdade, o sistema parasimpático nos sinaliza. Quando nós sentamos no vaso sanitário, o sistema somático faz o relaxamento. Isto é o assoalho pélvico. O assoalho pélvico é justamente aqui eu estou mostrando uma pelve feminina, né? Mas se nós descascarmos, tirarmos pele e gordura, nós temos uma musculatura voluntária. Então, esta musculatura que deve ser relaxada para que a bexiga contraia. A bexiga contraiu, o assoalho pélvico relaxou e eu então inicio a minha micção. Quando acaba todo o meu conteúdo, a bexiga relaxa, o assoalho pélvico contrai e eu então aguardo para um próprio ato miccional. A mesma coisa acontece na hora de evacuar. Perfeito. A senhora falou que é uma musculatura voluntária. Isso? Sim, é uma musculatura voluntária. Ou seja, nós temos controle sobre ela. Exatamente. Se eu estiver aqui, por exemplo, com vontade de urinar, né, eu posso sim fazer o mecanismo de contração do meu assoalho pélvico para que essa vontade pare. Perfeito. Então, urinar é um ato voluntário, é um ato cognitivo comportamental. E, na verdade, nós adquirimos este estado comportamental na nossa pré-história. Se nós formos estudar lá atrás, o homem precisava fugir dos seus predadores. Então, no início, o homem evacuava, o homem urinava, o homem comia no mesmo ambiente. Então,
para que houvesse a fuga e a não localização dele pelo predador, ele começou a urinar num lugar diferente aonde ele coabitava. Interessante. Sim, é justamente a fuga dos predadores para que eles não nos achassem pelo cheiro. Perfeito. Dentro dessas disfunções pélvicas, nós temos então a questão miccional, que é do ato de urinar, né? Seja na retenção, na eliminação, mas também temos a questão sexual. Sim. Sim. E essa incidência hoje é muito procurado, assim, é muito comum, depois de uma certa idade, ter essas situações de disfunções pélvicas relacionadas ao ato sexual? Sim. A dor pélvica, seja ela durante a penetração ou seja ela em qualquer situação, né, ela é muito cruel para a mulher. Então, hoje, nós sabemos que a cultura do relaxamento é muito mais indicada do que a própria contração. O músculo que não sabe relaxar não sabe contrair. Então, essa mulher tem um estado de contração permanente desses músculos. Eu comparo muito, é como se fosse um torcicolo no assoalho pélvico. A fisiologia muscular é a mesma. Então, se eu for pensar que nós precisamos relaxar para poder urinar, nós precisamos relaxar o assoalho pélvico para poder evacuar, nós precisamos relaxar o assoalho pélvico para sermos receptivas ao ato sexual. Então, qualquer coisa que atrapalhe esse mecanismo não é fisiológico. Como é que funciona? Quais são os princípios da fisioterapia para melhorar essa situação das dores pélvicas relacionadas ao ato sexual? Qual que é o princípio? É fazer exercício pélvico ou é trabalhar a cabeça da paciente para que ela possa relaxar? Qual que é a abordagem que deve ser feita? A ação da equipe multidisciplinar e interdisciplinar é muito importante. E, principalmente, a cumplicidade desta equipe. Então, essa mulher, ela precisa ser acolhida. Ela precisa, num primeiro momento, ter escuta. Ela precisa ser escutada. Tudo que o corpo não exprime, ele imprime. Então, essa mulher precisa, nós chamamos disso a jornada da paciente, né? A jornada da paciente é do momento que ela começa a apresentar esta condição. Entendi. Até o momento da resolução do seu problema. Então, essa jornada, quem ela procura? Um urologista, um ginecologista, um fisioterapeuta, o apoio psicológico é muito importante. Então, essa jornada da paciente por estes profissionais, ela é fundamental para descobrir qual é a condição. Para isso, nós precisamos escutá-la. É uma abordagem multidisciplinar. É uma abordagem multidisciplinar. A partir do momento que essa dor acontece, a partir do momento que a condição aparece, começa a jornada desta paciente. E eu atendo muita dor pélvica no homem também. O homem também tem períneo. O homem também tem? O homem também tem dor pélvica e o homem também tem períneo. Sim. E então eu atendo muitos homens, né, com esta queixa, e normalmente as dores pélvicas elas são associadas aos sintomas de esvaziamento. São mulheres que elas têm um pacote de sintomas, né, que é muitas vezes um jato fraco, porque, como eu falei, o músculo precisa relaxar quando a bexiga contrai para ser esvaziada. Então, se eu não tenho um esvaziamento completo dessa bexiga, eu tenho um resíduo pós-miccional, tanto no homem como na mulher. Resíduo pós-miccional é hotel 5 estrelas para uma bactéria. E então, daí, uma das justificativas para a infecção urinária é justamente essa falta de relaxamento. Como é que a gente consegue entender esta falta de relaxamento? Primeiro, uma avaliação pélvica. Essa avaliação, as pessoas pensam que tem que ir de roupa de ginástica, tênis. Não. Nós precisamos fazer uma avaliação biomecânica dessa mulher para ver como está essa descarga biomecânica. A pelve não é uma caixa
que simplesmente sustenta e suporta as vísceras. Não, ela tem todo um sistema biomecânico e força gravitacional em cima dela. Esse equilíbrio é fundamental. Então, a partir do momento desta avaliação biomecânica, nós fazemos uma avaliação na mulher muito parecida com a avaliação ginecológica, é claro, né? Eu, principalmente, não uso espéculo, porque eu acho que a partir do momento que a mulher tem esta dor, isso talvez seja um gatilho. Para desencadear a dor. Exatamente. Então, nós fazemos hoje, acredito que a nossa maior ferramenta, e a própria literatura fala isso, são as nossas mãos. Então, hoje a palpação uni ou bidigital, ela é importante para que eu possa entender o mecanismo de relaxamento e de contração desta mulher. Entendendo este mecanismo através da minha palpação, a gente tem que lembrar que os músculos pélvicos estão embaixo, então a partir do momento que eu tenho essa palpação, o que acontece? O meu dedo tem que ir para cima e para dentro. Certo? Se o meu dedo for para fora, isso é um esforço evacuatório. E as mulheres entendem isso como uma contração. Porque em que momento que elas fizeram este exercício ou essa atividade voluntária? Nenhuma. São mulheres que muitas vezes não sabem que existe o assoalho pélvico, não sabem onde é o assoalho pélvico, né? Então, por isso é importante esta avaliação funcional, para que a gente entenda, através da palpação, se essa mulher está contraindo, se esses músculos estão indo para cima e para dentro. A partir do momento que a gente entende que essa mulher tem este movimento, o consultório tem uma caixinha de ferramentas muito grande. Então, nós podemos usar a eletromiografia, que são sensores de superfície, ou então um probe, uma sonda intracavitária, que nos dá o disparo da fibra muscular, e nós podemos, então, ter um cenário de como esta mulher contrai e como esta mulher relaxa. E, a partir desse cenário, né, e dessa minha avaliação funcional, eu consigo, então, entender a disfunção pélvica dela e poder traçar este tratamento. Bacana. E eu sei que a senhora usa também de alguns recursos, como aplicativo, numa situação mais virtual. Fala para nós um pouquinho, como é que a senhora consegue aplicar a realidade virtual, né, com o ensino para os alunos e também para poder explicar para os seus pacientes? Bom, excelente pergunta, doutor César, porque a pelve, como eu disse, ela é uma estrutura muitas vezes subnotificada na própria formação acadêmica, né? Então, hoje nós temos aí algumas limitações com relação ao cadáver para o próprio estudo. Então, vamos começar falando aqui do estudante. Isso. Né, a graduação na área da saúde. Então, hoje existe uma dificuldade na gestão das peças cadavéricas, na própria condição da peça com relação à coloração. Então, isso existe nas instituições de ensino, infelizmente, e existe ainda uma lacuna, né? Existe um gap aí neste aprendizado. Hoje nós temos um aplicativo embarcado no óculos de realidade virtual. É uma pelve com todos os seus componentes, então músculos, vísceras, ligamentos, fáscias e a parte óssea também, né? Então, hoje nós fizemos isso como um retrato falado, foi feito manualmente, foi desenhado por desenhistas de gamers, e nós temos esse app embarcado neste óculos de realidade virtual, aonde os meus comandos, através do próprio joystick, né, eu tenho aqui duas mãos que são representadas por luvas azuis, e eu consigo manipular esta pelve em todos os eixos e com todas as suas estruturas. E então, hoje, isso é uma ferramenta tanto no ensino para o aluno, e no meu consultório, eu costumo espelhar o óculos e fazer uma simulação através da realidade virtual de como esta mulher é por fora
e por dentro. Porque ela conhecendo a sua disfunção e ela entendendo, ela melhorando muitas vezes os seus hábitos miccionais, eu consigo aumentar a qualidade de vida dela. Com certeza. Muito interessante. Eu tenho certeza que aumentando a qualidade de vida dela, ela vai ser mais feliz por algo que de repente ela mesma talvez tenha, né, subnotificado. Não foi nem pelos outros, mas ela sabia que tinha, mas ela não estava tendo aquela motivação, aquele incentivo de ir atrás para resolver o problema. Pelo velho conhecimento de que perder urina faz parte do envelhecimento, né? Então isso é a informação que a senhora cultural, é exatamente. Cultural, né? Isso é cultural. E então essas senhoras normalmente elas usam roupas escuras, justamente de medo de que apareça a calça molhada. Existe o cheiro, isso também é o primeiro fator, a incontinência é o primeiro fator de exclusão do idoso. Então, esse idoso, ele nos passeios de domingo, ele é aquele idoso que tem cheiro de urina, é aquele idoso que tem que ir muitas vezes ao banheiro. Então, isso é um fator de exclusão. Então, a gente tem que pensar num todo de que também esta mulher precisa de 2 bons joelhos para levá-la ao banheiro. Então, muitas vezes, a incontinência ela acaba sendo não só laboral, como habitacional. Essa senhora, muitas vezes, ela tem o banheiro do outro lado da casa. Ela tem um tapete no meio que ela pode tropeçar, então ela pode cair, então ela pode fazer uma fratura de colo de fêmur, ela pode ter que submeter uma cirurgia, embolia pulmonar e morte. Quem matou essa senhorinha? A incontinência urinária. Continuando nessa educação dentro dos consultórios, né, nós usamos não só a realidade virtual, mas nós usamos moldes anatômicos para que nós estamos falando basicamente na mulher, né, mas nós temos também moldes anatômicos masculinos para que o homem entenda. E nós temos também figuras anatômicas que faz com que essa mulher entenda como ela é por dentro, e nós orientamos ela a usar espelho para que ela entenda o que é o assoalho pélvico e como ela pode tratar a sua própria condição. Isso nos ajuda muito quando existe essa aderência do paciente ao tratamento. Bacana. Doutora Cláudia, uma curiosidade. Hoje, as disfunções pélvicas são mais frequentes, mesmo que, vamos esquecer que da subnotificação, mas decorrente, sim, essa frequência decorrente da vida moderna das pessoas, seja homem, seja mulher, do que de tempos atrás ou não? Olha, doutor César, a expectativa de vida do ser humano aumentou muito. Exato. E eu vejo a alta incidência no meu consultório do público masculino. Então, hoje, né, eu tenho uma relação de 60% a 70% de mulheres, mas o índice de pacientes masculinos em função das próprias displasias, né, prostáticas, e nós sabemos que em algum momento da vida o homem vai ter, principalmente com essa expectativa de vida cada vez mais tardia. Então, esse homem ele tem um histórico de hiperplasia prostática benigna, ou ele tem uma própria condição cirúrgica dessa próstata, e hoje as técnicas são variadas, né, em função da própria condição da próstata. E nós sabemos também que existem algumas sequelas desta cirurgia podendo acontecer, que são as disfunções miccionais e também sexuais. Então, sim, a pergunta do senhor quer dizer que o homem moderno ou a mulher moderna, né, estão hoje numa condição de disfunções que no passado não aconteciam, porque ele não chegava até lá. Entendi. E nesses exemplos que a senhora colocou, vamos colocar assim, uma persona do homem moderno, para ser mais objetivo. O prognóstico da fisioterapia, ele é bom ou a grande maioria das vezes não traz muito benefício e acaba precisando sim ir para um processo mais cirúrgico, uso de medicamento?
E... Como é que a senhora analisa isso hoje? Bom, na verdade, o homem, quando ele chega no meu consultório, ele já vem com o encaminhamento do seu urologista. Perfeito. É diferente da mulher. A mulher, em algum momento, ela me procura porque ela quer ou tratar uma condição, ou então ela quer fazer uma profilaxia para a condição. Perfeito. Então, eu cada vez mais no meu consultório recebo mulheres preocupadas com o seu futuro, né? Preocupadas com a sua parceria, para que ela entenda como poder, para que ela entenda como esta cumplicidade pode melhorar, ou como essa cumplicidade pode muitas vezes acontecer, né? O homem não. O homem, quando me procura, ele já vem numa condição normalmente pós-operatória. Isso. Então, ele já ou passou por algum procedimento na hiperplasia prostática benigna, que é um aumento benigno da próstata, né? Ou na própria prostatectomia. Perfeito. E em muitos casos, né? Mas também sempre indicado pelo urologista, ele vem com dor. E esta dor tem uma série de consequências. Tem o esvaziamento incompleto da bexiga, tem uma disfunção erétil, ele tem... enfim, ele é um homem que, para a qualidade de vida, ela é muito impactada. Eu acho que talvez mais do que a mulher, porque existe essa questão da própria masculinidade. Nós, mulheres, doutor César, nós acostumamos, nós crescemos de absorvente. Então, a fralda acaba não sendo alguma coisa disruptiva, diferente para o homem. Então, hoje, um homem usar um protetor, né? Embora hoje em dia os protetores para os homens estão cada vez mais discretos, né? Uhum. Mas mesmo assim, é uma coisa que mexe muito com a virilidade dele. Diferente de nós mulheres. É o que eu sempre brinco. Nós nascemos e morremos de fralda. Isso mesmo. Doutora Cláudia, muito interessante. É um assunto que, no meu entendimento, deveria ser mais abordado do ponto de vista mais assim até social, mais esclarecido, né? A gente precisava conversar mais sobre esse assunto, porque, como a senhora colocou muito bem, a expectativa de vida, né, nossa, está aumentando e as doenças acompanham isso, né? A hiperplasia prostática benigna no homem, como a senhora se colocou. E são situações que você pode, desde tempos anteriores, já ir se preparando, fazendo uma profilaxia, que nós chamamos, que é uma prevenção através de exercícios, para atividade miccional, não é isso? Para atividade... Tudo isso pode ser treinado, é um músculo. Sim, é um músculo, e a fisiologia muscular é a mesma. Exatamente. Então, como você vai para a academia, desculpa fazer uma analogia, talvez meio boba, mas é um músculo que você pode treinar ele. Sim, não é boba não, doutor César, é fantástica a sua analogia, porque a fisiologia muscular é a mesma. Nós podemos, sim, fazer com que esta musculatura funcione de forma satisfatória, tanto na questão miccional, na questão sexual, na função coloproctológica. Nós pensamos que é uma musculatura que começa no púbis, e acaba aqui atrás na região sacral. Então, eu tenho aqui 3 orifícios, uretra, vagina ou pênis e reto. Então, a partir do momento que eu faço esta reeducação, seja ela para fortalecer ou para relaxar ou para adquirir a função fisiológica. Por que eu falo função fisiológica? Porque eu venho com algumas informações de pacientes que têm o costume de cortar a urina durante o ato miccional. Antigamente chamava-se stop xixi. Isto não pode nunca. É antifisiológico. A partir do momento que a bexiga está contraindo, eu tenho que relaxar o assoalho pélvico para poder eliminar essa urina. A mesma coisa com as fezes, a mesma coisa no ato sexual, eu tenho que relaxar para ficar receptiva à minha parceria. Então, hoje o relaxamento é muito mais importante do que o fortalecimento. O fortalecimento é a parte mais fácil do tratamento. Mas ensinar este paciente ou esta paciente a relaxar, sim,
essa é uma parte com maior tensão na nossa terapêutica. E para isso nós usamos aí as nossas ferramentas, né? A própria realidade virtual como conhecimento das estruturas. Nós temos aqui o biofeedback, nós temos a própria eletromiografia, nós temos a eletroterapia, e temos principalmente a cinesioterapia, né? O movimento, as nossas mãos, as mãos do fisioterapeuta, hoje é a sua melhor e sua maior ferramenta. Entendi, perfeito. Caso alguns dos nossos ouvintes tenham alguma dúvida ou esteja interessado em saber mais, aprofundar um pouco mais o assunto, nós vamos colocar daí os seus dados ali para ele procurar, pode ser? Pode Né? sim. Que é muito importante essa oportunidade de nós podermos divulgar o expertise que a senhora tem na área. Sim, as dúvidas podem ser encaminhadas, né, diretamente para o meu Instagram. Eu costumo responder diariamente, eu tenho diversas dúvidas diárias que eu acho importante. Não existe dúvidas ou perguntas bobas, né? Então, o nível de entendimento das pessoas com relação à saúde pélvica funcional ainda é precário. E a nossa ideia é justamente fazer essa divulgação, porque a saúde pélvica, hoje é fundamental, né? Ela é um dos pilares importantes para o ser humano. Então, eu estou aberta aí às questões, eu estou aberta às dúvidas e eu terei o maior prazer em responder os seus ouvintes. Legal. Doutora Cláudia, alguma consideração final que a senhora gostaria de colocar para os ouvintes? A importância de fazer uma avaliação talvez pélvica precoce, né? Começar com uma profilaxia, algo assim? Sim, é importante as mulheres ficarem atentas aos seus sintomas. Então, condições como dor, como perda de urina, como dificuldade de urinar, como perda de flatos. Então, isso tudo é um sinal de alerta de que alguma outra condição mais impactante vai acontecer. Então, é importante que ela procure a ajuda de um profissional especializado, para que esse profissional possa fazer e possa direcionar, né, a pessoas que possam ajudá-las e que tenha formação nesse sentido. Bacana. Doutora Cláudia, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, pela sua proatividade no ensino através de aplicativos, de instrumentos como esse que a senhora trouxe aqui, que é de realidade virtual, né? Trouxe uma peça, né, que mostra toda a anatomia, assoalho pélvico. Eu vejo que tudo isso é muito importante para que o paciente, o aluno, possa entender essa questão anatômica e fisiológica, né? Eu que agradeço, doutor César, muito obrigada pela oportunidade de poder falar de situações que, como nós falamos anteriormente, é subnotificada. Perfeito. Muito obrigada. Não por isso, uma boa noite.